Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para falar um pouco da experiência do meu grupo no uso de ossos de banco de tecidos. Eu vou compartilhar a tela. Então, como a gente falou, a gente vai falar um pouco sobre a experiência, então, de ossos de banco de tecidos. Eu sou professor associado da Universidade Federal de Pelotas, atuo na residência em cirurgia bucomaxilofacial, tenho prática hospitalar em cirurgia do trauma, cirurgias de patologia e cirurgias reconstrutoras da face. Sou preceptor da residência, atuo também nos hospitais de pronto-socorro, entre outras atividades cirúrgicas. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse em relação ao tema ou com a referida sociedade. Quando a gente fala em banco de ossos, a gente precisa levar em consideração um dos grandes fatores responsáveis pelo sucesso ou o fracasso desse tipo de procedimento, que é o grau ou a diferença de antigenicidade entre hospedeiro e doador, sendo isso um dos fatores mais importantes na incorporação do osso de banco e sendo um critério de difícil controle. Então, uma das grandes formas ou proposições que se define como que se tenta realizar um controle é que a forma como cada banco de osso trabalha, esse osso, esse enxerto de banco de ossos, vai fazer com que você consiga isolar de uma maneira melhor essa variável, sendo os ossos secos e congelados e desmineralizados com uma trajetória ou uma performance de melhor aceitação. A creeping substitution a gente pode entender como uma espécie de substituição gradual, aonde vasos sanguíneos invadem ou penetram nesse bloco de osso do banco de osso, do osso halógeno, aonde você vai ter uma substituição gradual que vai ocorrer através da penetração desses vasos sanguíneos e todo o processo de reabsorção desse osso necrótico, que é o osso do banco de ossos, vai sofrer um processo de reabsorção e colocação e incorporação de osso novo, fazendo com que haja uma substituição gradual desse osso de banco por osso colocado do próprio indivíduo. Então, a creeping substitution é, na verdade, a chave para que esse enxerto, então, possa se tornar um osso viável, um osso do próprio paciente sendo, então, substituído pelo próprio organismo. Entendendo essas variáveis, a gente começa a entender um pouco de como se pode ter sucesso nesse tipo de procedimento e nesse tipo de reabilitação da estrutura óssea. Você tem três tipos de respostas que você pode ter. A tipo 1, que é de uma aceitação total, a tipo 2, de uma parcial aceitação, e a tipo 3, a rejeição total desse enxerto. Quando você tem uma resposta tipo 1, você tem um processo inflamatório que começa a diminuir no avançar dos dias após o procedimento, você tem uma radiografia mostrando uma união e uma incorporação e uma remodelação muito parecidas com o procedimento de osso autógeno. E histologicamente você tem colocação cumulativa de osso, processo de formação e reabsorções também muito parecidas com o osso autógeno. Na resposta tipo 2, há uma grande diferença ou uma diferença genética considerável, onde você vai perceber uma parcial incorporação, contudo, clinicamente é compatível ainda com uma recuperação desse volume ósseo, do arcabouço ósseo que você está reconstruindo, e clinicamente um resultado satisfatório, sendo possível você realizar os procedimentos de reabilitação. Eu acredito que, na minha experiência, a resposta tipo 2 e tipo 1 são a grande maioria delas, sendo a tipo 2 algo que se repete na sequência de vários casos que eu tenho nesse tipo de material, nesse tipo de reabilitação.
Na resposta tipo 3, que seria a resposta mais indesejável, há uma significativa diferença genética entre hospedeiro e doador, sendo isso uma variável difícil de controlar e sendo a manipulação do banco, a técnica de como ele constrói esse osso de banco de ossos, que vai te dar uma segurança subjetiva de como controlar isso. Você tem, então, uma rápida e completa reabsorção e destruição do halo enxerto ou do osso de banco de ossos. Histologicamente e radiograficamente, há uma evidência de nenhuma incorporação. Você, então, aqui tem o que eles chamam de, no inglês, de no self. O osso de banco passa a ser entendido como não pertencente, como algo a ser eliminado, e a reabsorção total é esperada. Como eu falei, em vários casos que eu tenho, a gente não percebe isso, não é uma realidade para nós. Dando sequência, a gente vai ter a questão da imunogenicidade. Isso é extremamente importante, algo que eu já venho falando na minha apresentação. Então, o aspecto mais crítico é se o hospedeiro ele reconhece esse osso como um osso não seu, estrangeiro, como cita a literatura, e aí não seu, no self, e isso então é compatível com resposta tipo 3, ou no self, ou self, tendo então não crítico esse reconhecimento e a resposta sendo tipo 1 ou tipo 2. Então, a agressividade da resposta do hospedeiro, que vai se dar na forma de uma reação intensa, inflamatória, vai ser responsável, então, pela resposta tipo 1, tipo 2 ou, infelizmente, o que não se deseja, tipo 3. Num esquema rápido que eu criei para essa apresentação, você tem, então, uma reação celular, onde, basicamente, ou de uma maneira muito sucinta, a gente teria, então, linfócitos T tendo seus receptores específicos para haloantígenos, para esses, então, reagirem essa união e essa resposta reagindo através de uma liberação de citoquinas e, principalmente, células CD8, induzindo essas citoquinas a uma resposta ativa e forte osteoclástica, levando, então, uma reabsorção e uma falência da incorporação desse osso, fechando, então, na cor vermelha, a resposta tipo 3. Aqui, mostrando o mesmo esquema, já de uma forma muito sucinta, em função do tempo, mostrando, então, a total destruição e levando, então, a um osso, a uma resposta no self, ou como não seu, e mostrando, então, a falência desse enxerto. Aqui já numa resposta tipo 1 ou tipo 2, onde a diferença e a antigenicidade entre doador e receptor não se mostram, e você, então, tendo esse osso completamente aceito. Vou passar um caso, paciente de 56 anos, leucoderma, fumante, uma saúde sistêmica boa e uma queixa, desculpem, e tendo uma deficiência de espessura na região anterior entre caninos e uma deficiência de altura e espessura na região de premolares e molares no maxilar superior. A sua queixa principal, ela gostaria de ter uma oclusão fixa, que não fosse uma prótese removível, e um sorriso satisfatório. Esse caso é bastante antigo, então a gente não conseguiu recuperar o DICOM do ano de 2006. A gente acabou fazendo um escaneamento desse filme radiográfico, mas dá, desculpe, para a gente perceber uma deficiência de espessura na região anterior e uma deficiência de altura e de certa espessura ideal para a colocação desses implantes. Tá? Mostrando ainda a mesma tomografia do ano de 2006, mostrando, então, essa deficiência. Se procedeu nesse momento, e esse caso é bastante interessante, porque nesse momento a gente fez esse caso inicial com osso de ilíaco autógeno, né? Esse caso vai trabalhar os dois
os dois materiais, por isso que eu trago o caso para a apresentação, onde a gente fez o preenchimento do seio maxilar de ambos os lados com osso de ilíaco, autógeno, e uma reconstrução anterior de parte dessa deficiência do maxilar. No entanto, no momento da cirurgia, o médico assistente que removeu o ilíaco fez com que esse osso se tornasse insuficiente. Acabou-se, então, que a gente teve uma incorporação de osso autógeno, aqui mostrando bem o padrão self do osso autógeno e mostrando como ele é muito interessante quando o banco de osso tem resposta tipo 1, mostrando que esse padrão self do osso autógeno e do banco são muito parecidos. Isso no ano de 2008, mostrando ali o padrão. No entanto, faltou osso para a reconstrução dessa maxila. E aí estávamos começando a entender esse enxerto de banco. E a gente começou a trabalhar, então, com esse osso congelado de tíbia, fazendo com que, na época, a gente adaptava, cortava essa tíbia, fazia essa adaptação. E aqui já mostrando no ano de 2009, os implantes colocados no enxerto de osso autógeno e o osso de banco de osso, tendo um padrão aqui self e resposta tipo 1, mostrando uma adaptação e uma incorporação perfeita. Aqui já numa tomada 3D também, mostrando já os implantes e a incorporação. Aqui o banco de osso aguardando o tempo de incorporação, que a gente trabalhava nesse momento entre 6 a 7 meses, mostrando aqui no osso autógeno, no osso de ilíaco, a total remodelação. Total remodelação. Aqui, então, o osso de banco mostrando um padrão self, resposta tipo 1. Detalhe, o paciente é fumante. 6 maxilares respondendo bem, e aqui já em 2010 os implantes colocados, e aqui a gente começa a perceber o que a gente entende como a creeping substitution, aonde a gente vai ter, então, essa substituição gradual de osso de banco para osso do próprio paciente. Aqui mostrando 2010 ainda, 2010, mostrando a relação. Aqui, osso autógeno, né? Mostrando uma relação nem tão boa desse implante nesse corte. Aqui, mostrando a relação do osso com o banco. Aqui já a fase laboratorial, né? Mostrando esses implantes são Straumann Tissue Level, fase laboratorial, aqui fase laboratorial, e aqui a instalação da prótese. E aqui a paciente satisfeita em 2010 com a prótese, satisfazendo a sua queixa principal de um sorriso estável e de uma oclusão fixa. Aqui já em 2019, mostrando já um acompanhamento aí de 13 anos, né? No final vai dar 13 anos de instalação. Aqui em 2021, essa tomada feita especialmente para a apresentação, chamei a paciente. Percebam o envelhecimento decorrente da idade, mas a oclusão seguindo estável. E aqui a sorriso estável. Aqui 2021, sorriso estável. Um segundo caso, em função do tempo, fiz mais curto, paciente de 56 anos, leucoderma, não fumante, boa saúde sistêmica, tinha uma deficiência de espessura e altura nas regiões ali dos pré-molares e molares superiores de cada lado. A queixa principal, uma oclusão fixa para ter uma mastigação segura. Em 2008, então, se procedeu esse enxerto de banco na região do 13 do 15 e do 25, né? A gente percebe aqui a elevação do seio maxilar também. Em 2020, a gente conseguiu pegar um raio-x dessa paciente para outra coisa. Essa paciente acabou que não é muito, não se tem tantos controles, mas se percebe os implantes. E se percebe agora, em 2021, a região, então, do 13, do 14 e do 15,
sendo os implantes colocados nessa região, a estabilidade do caso, da gengiva, implantes Straumann da mesma forma, e do 25, né? Mostrando, então, uma estabilidade. Perfil da paciente, a literatura. Eu agradeço a apresentação, a oportunidade de apresentar, e fico à disposição no que for possível que eu possa contribuir. Muito obrigado.